Como é que você confia nesses charlatões que tem aí, de todos os cantos? Aí você põe aí desde o falso profeta, que se aproveita da religião, até o cara que vem vender vida fácil para você. Olha, compra o meu livro, né? Tem um professor bom, eu não guardo o nome, desses filósofos aí, que é contra toda essa linha, ele fala, cara, isso parece vendedor de pomadinha chinesa, de unguento, aquelas pomadas, aquele xarope milagroso, que o cara chegava na praça, vendia, aquela pomada de óleo de jiboia do Amazonas, serve para tudo, você pode passar em tudo quanto é lugar. Aí você comprava aquela pomada, não servia. No ano seguinte ele voltava para te vender, antes de você brigar, falava, não, é que você não comprou a certa, agora vem a pomada plus, plim, plom, não sei o quê. Ele te convencia, você comprava ela de novo. Utópicos Podcast. Ideias que provocam. Aí você come o bolo gourmet, o sorvete gourmet, o algodão doce gourmet, sim, porque as pessoas criaram um falso status para as coisas simples que devem acontecer na nossa vida. E o preço disso é muito alto. Eu digo não só para o seu emocional, mas para o seu espiritual, para o seu intelectual, para tudo. Edilson, eu vou falar uma coisa para você. Eu estou com 47 anos e nos meus 47 anos de vivido, que eu falo que foi muito bem vivido, né? Eu paro para pensar muitas vezes no quanto ainda eu tenho que percorrer todos os dias para entender quantos demônios a gente tem que derrubar por dia. Porque, às vezes, você está cercado de pessoas que te apresentam pessoas, sim, que você não conhece, que foi o meu caso em relação àquela situação, e essa pessoa consegue visualizar a sua fragilidade, tá? E aí, muitas dessas pessoas que hoje utilizam dessa ferramenta para poder vender, para poder engajar, para poder se destacar, são pessoas feridas. Sim, só que elas não usam isso como uma ferramenta positiva de transformar a vida das pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas. Então, assim, é aquele termo. Eu poderia muito bem hoje entrar aqui, né? E virar, tipo assim, se eu usar a minha ferramenta hoje do meu Instagram, da Frustreca, para poder falar de festa, entrar no personagem e falar assim, ó, você vai vender festa se você colocar um girassol desse daqui e dizer que o girassol espirra água e que você vai fazer a criança ficar encantada. E migué. Entrar na cabeça desse povo que está começando a trabalhar com recreação. Sim. Eu vou vender uma florzinha dessa que eu compro lá no Made in China a 0 centavos por R$300. Só que isso, para mim, não são os valores e princípios que eu tenho comigo. Talvez você conseguisse achar um equilíbrio aí, conseguir vender a sua metodologia. Aí você falou a palavra certa. Você vender um método que você tem. Eu digo muito assim para a Cíntia, por exemplo, em casa, minha mulher. Você precisa de suporte técnico. Todos nós precisamos. Então, pega a sua crechinha, vai no Sebrae que seja, vai numa escola técnica, não vai numa mentoria dessa que te vende receita para da noite para o dia você ser feliz. Escolha quem é o profissional. Não se trata de você não precisar de ajuda. Você precisa. O seu método, por exemplo, ele pode ser transformado em referência porque você está no mercado há muito tempo. Desde que a gente não se encha de ego. A vida toda eu escutei. A Frustreca é fantástica. Mas ela é fantástica. Ela é fantástica. Ela é fantástica. Mas o que acontece? Eu não tive o discernimento e a sabedoria para entender que ela é fantástica naquela vertente raiz. Sim. E é aquela essência que ela carrega e não aquela do Instagram que hoje eu estou aqui, que eu sou Não. Ele pode. Todo esse ferramental. Comparar com outras empresas. Não, eu posso fazer o que o fulano as comparações, o ego. Na realidade, eu vou ser boa nisso porque o fulano fez, dá certo. Porque para mim,
pode dar certo, desde que haja equilíbrio nisso. A palavra certa é equilíbrio. A gente precisa achar, por exemplo, nós estamos transformando essa ferramenta, e essa é a ferramenta, esse debate é parte disso, é como a gente chegar no nosso utópicos. O que é o nosso utópicos? É sonhar a partir da sua experiência, da minha, de vida, de todos nós, uma sociedade melhor. Sim. Todo mundo tem uma contribuição aqui. Você, na sua metodologia, você faz criança feliz, você faz família feliz, você se realiza ali mesmo nos contratempos. Sim. Então, esse é um caminho para a gente começar um debate de novo, que é um debate que a sociedade parou de fazer. Sim. Como ser feliz coletivamente, como ser feliz junto. Né? E nós somos de um meio de produção, seja da arte ou seja da educação, que a nossa natureza tem que ser construir a felicidade coletiva, não perder o sentido. Né? Então a gente fica muito angustiado quando a gente se pega nessa dúvida. Ganhar o dinheiro fácil que o fulano de tal ensina nas redes sociais, ou continuar fazendo o meu trabalho e continuar gerando felicidade por onde eu passo. Isso não é simples. Não, olha só. Hoje, quando você vai para participar de um evento como uma imersão de recreadores, lá eles te dão ferramenta e falam sobre, né, qual o tipo de público que você quer atender. Você quer ser uma batedora de corda ou você quer ser uma blogueirinha famosa, ser reconhecida como a bambambam da sua cidade? Eu, Kelly, né? Quando emprestei a minha essência da Kelly para a Furustreca, eu entendo que isso, para mim, não é sobre tipo de público que eu tenho que atender. Se é o A, se é o B, se é o C. É o público. E quem é meu público? São as crianças. O meu público não é o pai e a mãe que me pagam o evento. Eu estou na contramão se eu falar assim, não, eu vou focar só no público A. No sujeito que paga. Que paga. E não na criança que tem que se divertir. Exatamente. Então, esse equilíbrio precisa ser encontrado aí também. O que acontece? Muitas vezes, né, nós, como empreendedores, como empresários, nos perdemos por conta do ego. Por conta do ego. Poxa vida! E em cima do ego existe a palavra-chave, né? Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto eu mais tenho, mais eu quero. Desafio. Hoje eu digo para você e afirmo para você, pessoal de casa, que nada melhor do que você ser realizado profissional, sentir a sua essência quando você vai executar seu serviço. Sexta-feira agora eu fui fazer a Furustreca, depois de muito tempo. E há muito tempo eu não sentia aquela adrenalina, eu fui numa escolinha. E há muito tempo eu não sentia aquela adrenalina gostosa, prazerosa, de extravasar o que há de melhor para nós enquanto adulto, que é o ser criança, e o ser criança é uma coisa sensacional. Você, a partir do momento que você coloca o dinheiro na frente, eu digo na minha profissão, né? O dinheiro na frente do que realmente é o seu propósito de vida, você vai se apagando, você vai se anulando, você vai deixando de deixar o brilho nos olhos, Edilson. Eu acho que você passa por uma angústia assim, que todo artista vai passar em algum momento, e você não é só uma recreadora, você é um artista. Embora você seja assim, a Furustreca seja uma palhaça recreativa, a gente fala sobre muito disso, mas tem um aspecto artístico ali, que é assim, ó, vai chegar um momento que eu não vou dar conta de fazer com toda aquela energia. Mas eu não posso abandonar aquele brinquedo. Eu já te falei várias vezes, a Furustreca ela não precisa trabalhar de segunda a segunda, mas vão ter momentos ao longo do seu mês que você não pode deixar de levá-la. Ela é a essência profissional que você tem e ela traz você e até mesmo o espaço para as crianças. Você não pode abandonar de uma vez. E muito artista vai passar por isso. Às vezes vai faltar energia lá na frente para fazer na sequência que sempre fez. É se organizar profissionalmente, e isso que nos aproximou. Nós tivemos 2 momentos, um foi lá no projeto social, com criança e tal, e depois quando um profissional falou, procura o Edilson para vocês construírem produtos novos, onde você possa tirar o pé do acelerador da Furustreca sem ter que abandoná-lo.
E ali nós fizemos algumas experiências legais. Acho que esse é o desafio do artista. Nas nossas experiências, não dá para esquecer a chegada do Papai Noel no shopping. Nós fizemos 2 anos maravilhosos, a gente mudou o conceito daquilo, a gente trouxe a Forostreca e a CIA Forostreca para o palhaço mais artístico, que é onde a gente consegue explorar mais esse lado. Por 2 vezes a gente pôs naquele palco ali 2 espetáculos muito bons. Natal Além das Vitrines. Natal Além das Vitrines. Como esquecer? Depois eu vou... Acho que não sei se você tem um vídeo ainda. Eu não tenho ele mais. Se der para colocar no podcast, sabe, fazer uns cortes aí para o pessoal de casa entender sobre o que a gente vai falar. Natal Além das Vitrines. Vai muito de encontro com o que eu trouxe aqui a partir de agora. Que a verdadeira essência, né, quando a gente fez aquela primeira experiência do Natal Além das Vitrines, diz muito sobre o verdadeiro sentido, né, do Natal. Que não é ir passear só no shopping, que não é só comprar presente caro, né, que não é sobre eu ser melhor, ou eu ser pior, ou ter uma condição maior ou menor do que o fulano. A verdadeira essência do Natal, dentro daquele espetáculo, estava na essência daquela criança, né, que estava ali observando as vitrines, vendo tudo aquilo acontecer, e na magia e na essência verdadeira do Natal, né, aquela estrela nasce para dizer, vai além dessas vitrines, vai além desses brinquedos, vai além do que a sociedade impõe para nós, enquanto sociedade, de que Natal é festa, bebida, presentes, e não é. Ali a gente conseguiu fazer um enredo muito bom, um tema fantástico, tivemos a liberdade, o contratante deu liberdade de criação, a gente conseguiu juntar crianças do projeto social, que é uma criança que tem dificuldade de ir para o shopping, para aquele espaço, em tese, mas eles foram como estrela, né? A gente completa um ciclo ali, a sua equipe estava madura para aquilo, a sua equipe de recreadores, ela sempre recreou, mas ela estava pronta para aquela experiência. Nós fizemos uma outra depois, vamos falar disso mais adiante. Aí, logo em seguida, vem o segundo Natal nosso, com a mesma equipe e outros profissionais da cidade. Aí a pandemia quebra aquela sequência, que era uma sequência muito boa. Eu, enquanto artista, enquanto diretor de teatro, ali foi assim, aqui nessa cidade, a primeira vez que eu deixo o trabalho só de arte educador com criança e venho para aquele grupo de adultos e a gente constrói ali um espetáculo muito bom, do ponto de vista estético mesmo, da arte, da linguagem teatral, nessa linha do musical, que eu gosto bastante, Cirque du Soleil e tal. Ali foi um espetáculo muito maduro. Faltou o patrocinador ali apostar mais naquela essência. Depois do segundo, se a pandemia não atrapalha, a gente ia construir Paixão de Cristo, né? O shopping já tinha sinalizado, a gente ia fazer a Paixão de Cristo usando o chafariz como Rio Jordão. Você lembra que o roteiro estava pronto? Eu estava doido para ser o João Batista ali, na ocasião eu não tinha o cabelo comprido, hoje eu ia querer ser o Jesus, mas naquele momento eu ia ser o João, eu ia batizar ele ali, e detalhe, a trilha sonora do espetáculo toda Beatles, ia ser um musical. Nossa. Aí a pandemia quebra. A gente tinha comprado material, pallet, lembra? Para começar a cenografia. Aí a pandemia vem e fecha tudo, e aí a gente toma um tombo danado, mas nós iríamos para esse espetáculo aí. Aí não teria volta. O shopping não ia conseguir fechar aquele espaço para nós. Porque o produto ia ser tão bom. Eu viajei naquele ano trabalhando. A Cíntia falou, você está fazendo aí? Ouvindo música. Eu construí toda a trilha sonora com Beatles. Ia ser um espetáculo mudo, ia ser só cena. A gente ia fazer ali, construir tudo com pallet em volta. Ia ser uma loucura aquilo. Lembra? Nós compramos pallets, mas aí parou tudo. E dentro dessa essência, né, do teu trabalho, do nosso trabalho que deu certo e vai dar certo, porque a gente vai dar continuidade, né? Continuar outras coisas. Uma das coisas que mais me cativa, e eu acho que vamos voltar lá no primeiro espetáculo, o que cativou
é quando a gente fala de arte com essência, Sim. né? Sem essa moldura de que, para poder compor um cenário, eu tenho que ter tecido X, elemento Y, para poder dar uma... Como que eu posso usar a palavra aqui? Uma leitura visual estética, porque leitura visual nada mais é, no meu ponto de vista, do que uma estética. Sim, né? sim. Sem antes a gente falar do que é mais necessário. Essência. Essa cenografia, ela precisa compor com a essência do texto, do roteiro. Mas nem sempre o tecido X necessariamente precisa ser. Ele passa a ser irrelevante, não é o tipo do material que você vai pôr lá. Sim. Embora quando você tem recurso, trabalhar com uma coisa melhor, claro, perfeito. Claro. Mas um espetáculo não pode partir daí. Sim. Eu vou gastar o mais caro para ele ficar bonito. É que nem quando você discute a fantasia ou não, Sim. a roupa ou não, o figurino ou não. Você começa a construção pela essência. Um bom roteiro, um bom enredo, uma boa história contada, atores bem preparados, uma trilha sonora bem construída e aí sim, uma cenografia à altura. Sim. E às vezes essa cenografia, nós fizemos um espetáculo, eu quero falar dele depois, né? Com caixote. Sim. Né? Sim. E ficou uma cenografia, o Antônio foi lá e viu aquilo, na reta final, a gente ainda contou com a iluminação que criou um céu. Que detalhe, eu não estava imaginando aquilo, mas, né? Porque o custo o custo da cenografia nesse outro espetáculo, já a gente fala dele, né? Bem menor, porque nos do shopping a gente já pegava a carona naquela cenografia, Sim. que a empresa do shopping já faz toda a decoração. Então, a gente se adaptava, que é outra coisa também. Eu ia para os amigos lá da empresa, Dorcas, né? Sentava com eles, a partir da cenografia deles, eu construía a nossa lógica de figurino. Qual é o desafio de um grande espetáculo? Ele ser o mais barato possível também. Desde que esse barato não comprometa a qualidade. E não comprometeu. Sim. A gente conseguiu chegar em uma construção legal. Mas nessa correria, a gente iria ficar aqui 3 horas falando, mas outras vezes você vai voltar. Mas quando a gente sai com essa loucura toda, tem esse espetáculo quase pronto para pôr na Semana Santa, na Paixão de Cristo, vem a pandemia, arrebenta tudo, e aí você dá um show, Kelly, eu nunca te falei isso, de sobrevivência e de luta, quando você não pensa 2 vezes, você vai para a esquina vender pipoca, cara, para sobreviver. Muitas outras pessoas se esconderiam atrás ou de um empréstimo, ou de um parente, de um amigo, que seria compreensível naquele momento. Mas você não pensou 2 vezes, você voltou casinha e foi vender pipoca de novo, na esquina, lá embaixo, eu passava por lá, você com seu carrinho. Distrito Industrial. Porta da UPA, eu até me emocionei aqui. Sim, porque... mas isso é motivo de nos emocionar, não é qualquer um que fez isso naquele momento. Né? Obrigado por essa memória porque para mim foi... E eu preciso falar para quem for assistir esse podcast que a pandemia, né, ao contrário do que muitas das pessoas, graças a Deus eu não perdi ninguém da minha família, né? Eu digo família próximo mesmo, assim, pai, mãe, irmão. De primeira e segunda linha ali. Né? A pandemia, ela para mim, eu tinha duas condições. Sentar, chorar ou falar assim, poxa vida, eu não sei quando isso vai acabar. Eu tenho os meus deveres e obrigações enquanto sociedade para cumprir. Mas, mais do que isso, quando o shopping estava fechando, nós vamos falar sempre do Rondon Plaza Shopping aqui, porque hoje o Rondon Plaza Shopping é um dos maiores, é o maior cliente que eu tenho. E a gente desenvolveu grandes trabalhos lá. Muitos trabalhos lá. E eu estava passando naquele momento no corredor, encontrei com uma lojista que era dona de uma loja de chocolates e chorando. E eu achando que a pandemia era uma coisa assim, 2, 3 dias. Eu estou fechando minha loja e não sei o quê. Eu não tinha ainda, acho que caído a ficha Demora de tudo um que para todo mundo, né? Iria acontecer. Eu falei, a Nara, olha só, eu
por enquanto, cancelei todos os eventos. Eu preciso dar continuidade aí, porque eu tenho meus compromissos para honrar. Sim. E se você quiser, eu posso te ajudar. Você me paga uma comissão. E ali, né? E você tinha que ter aquele cuidado também com a questão de ter o contato com a pessoa, mas no momento, a gente, enquanto ser humano, você nem pensa, porque é sobrevivência. Sim. Né? E eu vou fazer aqui uma análise muito interessante dessa situação com os dias atuais. Sobrevivência. Sim. Né? Muitas das vezes, a pandemia me deixou bem claro, né, sobre sobrevivência. A maioria das pessoas naquele período se viu, né, perdido, e eu fui lá, vendi chocolate Panara, fiz pipoca, me reinventei, dei aula personal para criança, fiz frete, porque na época eu tinha uma estradinha, mas também eu não deixei de pensar, Edilson, numa coisa que eu acho que, assim, que eu vou carregar para sempre, que é um valor que eu carrego. Se eu estava numa condição ruim, tinha outras pessoas também numa condição ainda pior. E eu inventei, eu vou falar assim, tipo, tinha uma família que estava passando necessidade, tinha acabado de chegar do Nordeste, e me veio, tipo, faz aí uma live, faz um vídeo pedindo ajuda para essa família. E fui indo. Enfim, né? Essa questão da sobrevivência. Eu sobrevivi emocionalmente, né? Naquele gatilho, só vai. Naquele momento... Só vai. Deixa as coisas acontecer. Vai vender pipoca, vai ajudar o próximo, vai dar aula personal. E hoje eu me deparo com aquela situação assim. Viver é diferente de ser sobrevivente. Por que eu estou te trazendo isso? E vou voltar lá atrás, lá quando a gente abre esse podcast aqui. Quando a gente passa a ter muito de comparações, você deixa a sua essência verdadeira ser o que realmente tem que ser o motivo para você dar continuidade no seu trabalho. E não só no trabalho, para a vida. É a vida, né? E é muito disso, assim, e você usou a palavra, acho que até que encaixa exatamente naquilo que eu venho trazer hoje, que quando você me fez esse convite, assim, eu fiquei surpresa, não porque você já tinha falado para mim que ia me convidar, mas assim, eu fiquei muito feliz, né? Porque geralmente a gente... a Kelly sempre empresta furustreca para falar aí no Instagram da vida, TikTok, lá, mas nunca a Kelly de fato, né? Porque vamos aqui pontuar. Eu tenho muito da furustreca e a furustreca tem muito da Kelly, sim. Né? Então, assim, o sucesso que a furustreca carrega hoje nesses 26 anos não é um sucesso do Instagram, não é um sucesso do TikTok. Não. Ele é um sucesso de sobrevivência. De sobrevivência e de história. Exatamente. Você ir para essas ferramentas, como essa aqui, inclusive, ela cumpre função de ferramenta na sua vida. Sim. Você não está construindo a sua história a partir daqui. Essa é uma diferença fundamental. É muito disso, é muito disso. E eu digo e uso hoje a minha experiência para dizer para as pessoas aí que estão em casa, né? A tia que vende o pão, o empresário, o dentista, o educador físico, o artista, né? Não se deixe manipular por sonhos de outras pessoas. Complexo. Sim, é isso. É isso. Se mire nas pessoas, reconheça os bons exemplos, que eles existem. E mais do que isso, eu vou voltar lá naquela palavra, hoje eu estou tendo vários déjà vus aqui, estou usando muito o passado para exemplificar o presente. Utopia é um pouco disso. Utopia a gente olha, compara e sonha, e segue com esse sonho para frente, é isso. Na real condição que nós sabemos que a sociedade está vivendo, né, o imediatismo, que foi a palavra, né, quando nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes,
ele tem trazido muito para as pessoas, né, o falso prazer do prazer, né? Então, assim, poxa vida, a Furustreca, e já vou adiantar, a Furustreca está voltando, talvez vai de bengala, mas vai voltar. Ela pode... Ela voltou já. Ela pode ter uma roupagem mais senhora. Pode. Quase uma vovó Mafalda. Quem sabe? Porque eu coloco aqui agora, nesse momento, assim, ó. Algum tempo atrás eu caí aí numa labinha de uma pessoa que me vendeu que a função que eu deveria, a partir do momento dos meus 40 e poucos anos, era ser mais gestora, para mim ter mais tempo para poder estar com minha família. Eu preciso mesmo. Um aspecto legal também, a ser considerado. Com certeza. Naquele tal equilíbrio que nós falamos agora há pouco. Sim. Achar o equilíbrio. Sim. Sem matar a essência. A essência, exatamente. Então, assim, ó, vendedor de pão, dentista, médico, vai de bengala, mas não deixa a tua essência ser vendida, tá, por um trocadilho que a pessoa vai colocar na tua cabeça para deixar que seu sonho real seja aquilo que você acredite que te faça bem. Sim. Que te faça bem, porque, cara, para mim, a Furustreca, ela traz para mim assim algo tão... Talvez as pessoas de casa não vai ter dimensão, e eu falo e eu me arrepio aqui, ó. Talvez ninguém tenha essa dimensão, não são só os de casa. Não tem a dimensão, porque assim, traz para mim, desde o que eu, enquanto criança, sonhava para a minha vida. Bom. E o quanto um palhaço, um artista, um clown, né, traz para a criança também. Então, assim, me preenche de uma forma muito prazerosa. E eu falo, por que eu estou falando para outras pessoas acreditarem nisso? Né? Não deixar a sua essência apagar por conta de falsas pessoas que colocam e impregnem na sua cabeça essa ideia do imediatismo, de que você tem que ser a melhor, você tem que ser assim. Não, você tem que ser o que você é. Você tem que acreditar naquilo que te faz sonhar sem ter interferências de pessoas para poder impor na tua cabeça que, às vezes, se você pegar ali cedo e... Hoje eu não estou afim de gravar, não vou gravar, não quero gravar, não estou... Não, mas você tem que gravar, a rede tal precisa que você poste e traga. Eu acho que aí conteúdo. É mais um desafio assim, ó. Você achar, mais uma vez, nós usamos essa palavra várias vezes, mas eu acho que ela cabe muito bem nesse debate. O equilíbrio de tudo aí. Sim. Em determinados momentos você não vai conseguir dizer não. A luta pela sobrevivência vai fazer com que você se sufoque em algum momento. Nós somos levados a isso. O imediatismo vem na esteira disso aí. Você tem que ser o melhor, você tem que ser melhor que o outro, você tem que fazer para ontem. E não dá para escapar disso de uma vez. Não. Mas acho que você precisa conseguir, assim, ó, nesses últimos anos eu tenho acompanhado o seu trabalho, identificar, assim, produtos que você possa mesclar com a Furustreca e com a atividade infantil, que você possa construir esse momento mais descontraído e que você vá ser gestora de parte desse trabalho sem matar a Furustreca. Entrando já para o contexto corporativo, né? Falando de CIPAT. CIPAT é um produto assim fantástico, né? Que não é tão diferente, mas é um universo diferente, porque a gente traz ali o público infantil nesse primeiro momento e depois a gente parte, né, para o público adulto, que é o público do corporativo. E, assim, são linguagens diferentes. Sim, sim. Mas muitas delas, né, quando é retirado, por exemplo, da Nega Juju, que é a minha personagem, que foi feita em inúmeras empresas aqui de Rondonópolis, através do SESI, através da minha empresa, eu vejo que eu bato na tecla de novo, né, que as pessoas precisam acreditar, né,
no que há de melhor no ser humano, na espontaneidade, na naturalidade. E eu, enquanto artista, né, vou falar aqui, eu, enquanto artista sem nunca ter feito grandes cursos, a não ser oficinas, né, de teatro, participar de grupos de teatro, eu vejo que o técnico é de suma importância, mas eu sempre percorri na questão do improviso, deixando que a Kelly emprestasse para a Furustreca a essência dela, para a Nega Juju e para os outros personagens. É onde os artistas nascem, né? Se eles vão procurar uma formação mais acadêmica ou não, e é importante, mas não necessariamente esse é o único caminho para os artistas, a academia. Sim, sim. E assim, eu acho que a partir do momento que, quando eu ofereço ali, né, para o nosso público, que é o contratante, as CIPATs, muitos deles já trazem conteúdos prontos para a gente. Geralmente ele e a gente faz propõe a temática, né? A gente faz a adaptação, no caso das parcerias que eu fiz contigo, nós usamos essas duas ferramentas, do meu improviso e do seu técnico, né? Que, assim, não é tão técnico assim, na verdade, ele é um técnico... Um roteiro, né? Roteiro, é um roteiro uma onde... linha condutora para o trabalho. Exatamente. E aí, a gente percebe que quando a gente traz esse conteúdo para as pessoas que assistem a CIPAT, eles se identificam porque, assim... É o espontâneo, sim. É o dia a dia, né? É o que de fato acontece na nossa vida, sem roteiro. É você pegar, Kelly. A gente fez ali com vários temas. A gente pegou o tema técnico exigido pelo profissional, pela empresa contratante, e transformamos numa linguagem do cotidiano. Quando esse mecânico brinca, é porque a gente conseguiu levar aquilo que talvez um professor, um acadêmico, um cara mais de cátedra, não conseguisse fazer a linguagem. Não que não seja importante esse conhecimento, mas para você chegar ali no trabalhador de uma forma descontraída. Agora há pouco eu comentava, esse camarada já está lá com cota, com meta para cumprir na empresa, aí ele tem que parar ali alguns dias, algumas horas, para ir lá escutar um povo, se não for no tom da brincadeira, do teatro, da dança, da música, do lúdico, né? Em geral, para ele guardar aquela mensagem, ele emburra e não assiste. Então, esse era o desafio. Quando você fala que a gente juntou o roteiro, uma experiência teatral, com a sua experiência laboral e de pátio, de fábrica e de palestras com o SESI e tudo mais, a gente juntou e construiu um produto diferenciado ali. Outro dia, até uma empresa me procurou e olha só que interessante. E eu tive que, num primeiro momento, dispensar esse serviço porque não tinha autonomia de tempo disponível para executar. Estava lá no dezembrão, atendendo meus eventos infantis. Já tinham as prioridades, né? E essa empresa me procurou e adivinha o tema que eles me pediram que gostaria de ser trabalhado. Eles estão passando, no momento, o desafio que eu estou trazendo aqui o tempo todo. A questão dos jogos. Os colaboradores dessa empresa estão tendo um endividamento usando cartão de crédito, pegando vale antecipado, porque eles estão, assim... Imaginei que esse tema tivesse à tona já. Então, assim, e eu vou te falar mais, é um tema que talvez, igual você falou assim, talvez seja à tona. Seria o momento, né, para essas empresas aí, até essa empresa, se quiser entrar em contato para esse ano, nós estamos aí, né, Edilson, a todo vapor, para que a gente trabalhe para todas as empresas, para todas as... Acho que para toda a sociedade que precisa, né, tá trazendo aí desconstruir um pouco dessa ferramenta aí. E não é só os jogos, né, o excesso. Talvez eu vou na contramão do que a sociedade está impondo aí. E, às vezes, tem muita gente que vai falar assim, cara, mas ela podia falar mais sobre rede, falar sobre engajar. Não. O momento exige... Nós já estamos falando, inclusive. Sim, o momento exige o cuidado,
o cuidado real com a saúde mental das pessoas. Esse é um assunto, Kelly, que vai parecer repetitivo para quem vai nos acompanhar, mas ele sempre vai vir à tona, né? Não tem como você fazer todo um debate alheio a essa discussão, seja ela das bets, dos jogos, seja ela dos vícios em geral, desde a rede social pela rede social, seja ela nos vícios de pornografia, de seja o que for, porque ela vem à tona. Esses jogos, por exemplo, eu apontei para o Antônio aqui, porque o Antônio frequenta um espaço ali, que é o sindicato. A gente presenciou, assim, alguns amigos, não, eu vou ficar rico agora, eu não sei o quê, porque eu estou jogando nas bets. Cara, eu sou de uma geração que eu não joguei nem baralho, meu pai não deixou eu aprender, eu acho que ele estava certo, né? Não deixou eu jogar sinuca, eu jogo bola, futebol até hoje, 5.8 agora em abril, e jogo bola. Então, o celular é a porta para tudo isso, para todos esses vícios. Embora seja uma ferramenta necessária para a gente tocar os nossos projetos e nossa vida. Tudo é equilíbrio, né? Mas por que eu trouxe até à tona essa questão dessa empresa ter procurado? Porque hoje, muitas vezes a gente se depara aí com pessoas que vão nos contratar, vai, né, querer o nosso trabalho. E eu deixo claro aqui que, assim, os temas de festa, os temas de cipate, os temas da vida estão abertos para a gente trazer, né? E através dessa ferramenta que a gente utiliza, que é a arte e educação, né, Edilson, sim, trazer o que realmente as pessoas estão precisando para a vida delas, que é trazer a essência, mas de uma forma equilibrada. Presta atenção, quantas vezes a gente usou a palavra equilíbrio aqui, da hora, sim, que a gente abriu esse podcast. Ela, né, foi à tona desse episódio. Eu acho que nós não usamos tanto ela nos outros ainda. Sim. Então, assim, eu como artista, como educadora, que sou por formação, eu acho que eu tenho o dever e a obrigação de trazer aqui para as pessoas que vão assistir, né, esse material, de que, né, a gente está se perdendo. A gente está se perdendo enquanto sociedade a partir do momento que a gente coloca como real condição viver de uma forma que a sociedade tem que nos enxergar assim, 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 assado, engessadinho. E esquece que o melhor futebol que existe na face da Terra não é naquele campo sintético, é naquele campo que era o areião batido e colocava as duas havaianas assim, ó, uma do lado da outra, e era a trave do gol. Eu estou usando isso como uma analogia, uma analogia, mas para que as pessoas que estiverem assistindo entendam, né? Eu tenho a obrigação e o dever de dizer para vocês de casa de que eu não vim aqui só enquanto empresa ou enquanto frustreca. Não, eu vim enquanto Kelly, cidadã. Não, e você veio enquanto amiga, primeiro, conhecida, de longa data. Esse espaço é para esse bate-papo mesmo. Né? E que legal, porque assim, ó, os tópicos, né? Os tópicos. Agora eu vou jogar para você aí o que, da onde nasceu os tópicos. Esse tópico vem assim, ó, que ela é uma palavra esquecida. Quando a gente entra nesse século, a gente entra com essa ideia de que você não tem que sonhar, você tem que gerar dinheiro. E aí, o seu sonho passa a ser o sonho do outro. O outro precisa vender ferramenta para você. Meu pai falou um pouco disso, alguns professores falavam, que eu acho que era meio que uma lenda de época. Muita gente fez curso de matar dragão. Aí o cara aprendeu a matar dragão. Quando ele descobre que não existe dragão, aí ele te ensina a matar dragão. Essa geração de... Agora mudou o nome, não é coach, é mentor agora, né? Para mim, eles ensinam a matar dragão, cara. E eles vêm dizendo qual é o dragão que você tem que matar. O dragão que você tem que matar precisa continuar comprando o produto deles. Aí, quando você percebe assim que você não vai chegar em lugar nenhum, aí você começa a ensinar para outro matar dragão. E aí você não sonha mais. Você embarcou no sonho de um outro. Se não é para matar o seu dragão,
Você vai passar a vida inteira matando o dragão do outro. Então, o Tópicos é isso, é poder sonhar com possibilidades, é você sonhar com a sua Furustreca de novo, é a gente sonhar junto nesse momento com a Cipates, é a gente sonhar em construir um outro Saltimbancos, é a gente sonhar em construir esses produtos, é sonhar em tomar umas de vez em quando, que faz tempo que não toma, brincar, mas no final de tudo isso é tentar ser feliz e construir uma sociedade mais justa. E vou repetir o que eu falei algumas vezes aqui, eu não estou falando de política, não é isso, eu estou falando de sociedade, de bem-estar, de prazer, de ter optado, por exemplo, por ficar mais ou não com a família, é uma escolha pessoal, optado por ter feito uma formação acadêmica maior e mais bruta, é o seu sonho, né? Ter optado por não ter estudado nada também é o seu sonho, mas em que você contribui para esse projeto de sociedade? Nós entregamos um produto no final do ano que, a duras penas, num processo que você estava nessa estruturação da sua empresa, mas que quem assistiu aquelas 4 sessões mostrou um pouco disso, né? Aqueles pais falavam, nossa, as crianças precisavam assistir isso de novo, ver literatura. A gente pôs o Saltimbancos no palco, cara, com produção toda nossa, toda sua, coragem de arriscar. Nós arriscamos ali, juntamos seus recreadores, nenhum artista profissional, até porque é meio uma condição desse velho aqui também, eu prefiro trabalhar com aqueles que vão terminar de aprender alguma coisa. E a gente colocou no palco um produto maravilhoso ali, que foi o Saltimbancos. Saltimbancos. Eu estou aqui, você está falando, e eu estou, né, viajando. E a palavra que vai definir para mim é a cidade ideal. A cidade ideal. Qual é a cidade ideal? Sim. Que o Saltimbancos trouxe para aquelas pessoas que estavam ali, para aquelas crianças, para aquelas famílias, para os pais, para os nossos recreadores que toparam ser artista naquele momento ali. Qual é a cidade ideal? Eu estou dizendo a cidade ideal, qual é o seu ideal? E realmente, assim, dentro do que, quando eu falei assim, vamos fazer um trocadilho aqui agora você vai me responder o que é o Tópicos, né? É você acreditar naquilo, sim, naquela condição que você tem desde pequenininha, desde quando você nasce e entende por gente. O que eu quero para mim? O que eu quis com o Saltimbancos, Edilson? Qual foi a linguagem que o Saltimbancos trouxe para mim? Não enquanto pessoa que, né, fez essa parte de produzir, de vender, de acreditar. De investir, de investir. Pôr dinheiro num projeto. De colocar o dinheiro. Isso tudo, para mim, deixou bem claro que, independente de cadeiras terem sido vendidas ali ou não, quem foi e assistiu viu que, de fato, né, nós precisamos entender enquanto sociedade. Qual é a cidade ideal que você quer para a tua família, para o teu filho, pensando na construção do ser humano, da criança, do meio ambiente? O que a gente quer para a gente? Ser mais um na fila do pão ou ser um formador de opinião? É que ali, Kelly, a gente precisa separar uma coisa assim, que é outro tema que vai voltar a essa mesa aqui. Qual é o produto cultural que você está consumindo hoje, enquanto sociedade? O que é esse produto que a gente vê hoje? E a literatura de fato. Uhum. Quando a gente vai com os Saltimbancos para o palco, a gente põe literatura de fato. Uma versão de uma obra secular a partir de grandes escritores brasileiros. A ousadia de pegar a versão do Chico Buarque, que é literatura, que é ópera, que é tudo que você pensar, e pôr uma discussão de sociedade ali. O texto não é só um espetáculo infantil, ele é uma proposta de reflexão utópica para a sociedade. E há quem acredite, né, como eu fui questionada, eu nem comentei isso contigo, né? Poxa, você colocou Saltimbancos numa cidade do agro. Esse é o papel da arte. A arte não se submete ao contexto. A arte é vanguarda, ela é ousadia, ela é levar um produto bom, ela provocar o debate. Aí eu convido, né, as pessoas que são do agro para poder
conhecer esse material, conhecer o espetáculo Saltimbancos, sentar com a gente, tomar um café. Assistir. Né? Assistir. A boa obra. A boa obra. Tanto os Saltimbancos quanto os outros produtos que a gente desenvolve em parceria. Os meus trabalhos também enquanto recreadora. Que a gente não está aqui para entrar em guerra de que a minha verdade é a minha verdade, que a sua verdade é a sua verdade. E Nem é a proposta desse programa. A proposta é não ter verdade absoluta mesmo, não. Pronto, a verdade absoluta só existe num único lugar, no Criador. Acabou. Quem é o Criador? É o Buda, é o Jesus, é o... Me ajuda aí. É o Chico Xavier, Dalai Lama, é quem o teu coração disser. Né? Exatamente, exatamente. Essa é a grande verdade, a sua, a minha, a dele, a do outro, não interessa quem. Cada um constrói a sua e respeita a do outro. Sim. Simples assim. Kelly, esse papo está maravilhoso, você sabe disso, você vai voltar outras vezes com coisas mais específicas, mas a grande brincadeira final é assim, de tudo que eu já conheço de você, de tudo que a gente falou aqui, está tudo muito implícito, mas sonhar com uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais sincera, mais acolhedora, é o que para você? É quebrar justamente tudo isso que eu tenho trazido desde do início aqui da nossa conversa. Uma sociedade mais justa, mais fraterna, é quebrar, né, o padrão de que eu tenho que fazer só para agradar ou para estar lá naquele pedestal de status, para parecer ser uma coisa que eu não sou. Ser fraterno, gente, não é doar cesta básica. Não é você vestir uma camisetinha com um símbolo XY. Ser sociedade, ser fraterno, ter comprometimento com o que vai de encontro com você. O que você acredita enquanto sociedade, enquanto ser humano? Se eu acredito que ser fraterno, né, é ser verdadeira, trazer a verdade, não um falso status que muitas vezes é colocado para a sociedade de que aquilo ali é uma verdade. Não. Ser verdadeiro, para mim, é ser fraterno. Perfeito. Verdadeiramente verdadeiro. Aguardo você nos próximos aí. Uma hora dessa nós vamos juntar uma mesona com vários dos nossos amigos. E ainda dizem que eu sou louca, sou nada, sou palhaça. Maravilha. Kelly, foi um prazer. O Tópicos Podcast. Ideias que provocam.